Vamos considerar aqui que eu tenho um processo todo que tem um laço que tem que ser repetido. Eu vou considerar aqui que eu posso ter, isso aqui é opcional, tá? Não é mandatário que eu tenha isso, um pré-processamento. Ou seja, alguns comandos que preparam, fazem outra coisa antes, ou prepara o que vai ser repetido aqui. E depois da repetição eu também posso ter, também é opcional, algum pós-processamento, que limpa a bagunça que a repetição do laço deixou. Tá? Mas, como eu disse, isso não é mandatário. Isso é opcional. E o que acontece é que você entra no laço repetição e aí você vai repetir ele várias vezes. Tem duas opções, duas ideias aqui. A primeira ideia é o número de vezes que ele repete. Ou seja, antes de começar a repetir, você já sabe o número de vezes que ele vai repetir. E aí você já define que ele tem que repetir aquele determinado número de vezes lá. Tá? Aqui, na prática, o que a gente tem é, o computador vai fazer um teste, uma decisão, pelo número de vezes. E se o teste der uma condição, ele executa o laço e depois volta. Na outra condição, ele sai fora, não executa o laço e prossegue, tá? Até o fim. A outra opção é ele pegar e entrar primeiro no laço de repetição, depois ele testar se ele ainda está ok. E aí, se tiver numa condição, ele volta, na outra condição, ele segue e termina. Tá? Então, a implementação disso aqui, dependendo da ferramenta que você usar, ela pode ser testada antes ou depois. Tá? A documentação do Pascal diz que ele testa, que ele executa uma vez e depois ele testa. Tá? A documentação, mas a mesma documentação de repente mostra um esquema que o teste é feito depois. Então, ele, em tese, não passaria pelo teste a primeira vez. Tá? Isso é uma coisa que se tem que testar. Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é que você tem que usar uma variável do tipo inteiro para poder contar o número de vezes que ele executa. E aí essa variável tem um estado inicial e um estado final. Ela vai do valor inicial até o valor final. E se o valor inicial for menor que o valor final, tá? Se o i é menor do que f, então ela conta para cima, conta o próximo, né? Crescente. Se for ao contrário, se o i for maior do que o f, então ela conta decrescente. Nessa aqui ela conta crescente, nessa aqui ela conta decrescente. E você tem que indicar isso para ela. Tá? A segunda opção é uma condição para repetir. Ou seja, ele testa uma condição e decide por essa condição se ele deve repetir ou não. Detalhe, quando eu falei do número de vezes, ele também testa a condição se o número, se a variável de controle está dentro da faixa de repetição, de I a F. É uma condição também. Só que, nessa estrutura, eu só posso fazer o controle dela com uma variável do tipo inteiro. Enquanto nessa aqui, eu posso fazer o controle com qualquer tipo de variável, qualquer tipo de expressão, desde que eu consiga ter um valor condicional, verdadeiro ou falso, para decidir se eu repito ou se eu saio fora. Tá? Então, nós vamos ver as estruturas que eu posso fazer aqui. Bom, vou falar primeiro do número de vezes aqui. E aí, eu olhando aqui no Google, eu achei uma página que fala do laço for to, ou dal to, final, do, faça, esse aqui é um statement, ou seja, um comando qualquer. Tá? Basicamente, a sintaxe dele é essa aqui. Ó. Para o nome de uma variável que tem que ser do tipo inteiro, igual a valor inicial até ou descendo até o valor final, tá? Esse aqui está o valor final, faça
o que ele vai fazer? Ele vai fazer o S aqui, que é um statement, ou seja, um comando. Tá? Já sabemos, apesar da gente não ter exatamente utilizado, que onde tem um statement, ou seja, um comando, eu posso usar begin-end para criar um bloco de comandos que vai ser executado como se fosse um só. Tá? Mas, por enquanto, eu vou ignorar isso aqui. Vou dar uma olhadinha aqui, um exemplo que ele dá. Ó. Ele faz para ir de 1 até 10, ou seja, vai contar de 1 a 10. Faça o quê? Escreva aí. Ou seja, esse comando aqui simplesmente vai escrever 1, 2, 3, 4, até 10 na tela. Tá? Uma em cada linha, porque ele está usando o write ln. Ok? Então ele vai simplesmente escrever ali. O detalhe aqui também é que, nesse formato, ele vai escrever no formato científico. A gente pode testar isso. Tá? E ele diz uma coisa aqui. Ó. Ele está dizendo qual que é o fluxo de controle para o laço for. O passo inicial é executado primeiro e apenas uma vez. Esse passo permite você declarar e inicializar qualquer laço de controle, variáveis de laço de controle. Depois, a condição é avaliada e, se é verdadeira, o corpo do laço é executado. Se não, ele é falso, então o corpo não é executado. E o controle do fluxo pula para o próximo comando exatamente depois do laço for do. Depois do corpo do laço ser executado, o valor da variável de controle é incrementado ou decrementado, se for to ou down to. A condição é agora avaliada de novo, e se é verdadeira, o laço executa, e se o processo repete, se não, ele pega e pula fora, como já tinha sido falado antes. Tá? E aqui está o dito cujo diagrama dele. Então, primeiro ele inicializa a variável, depois ele testa a condição, se a condição for verdadeira, ele vai... se a condição é verdadeira, ele executa o laço e incrementa e volta na condição. Depois ele sai fora. Tá? Bom, aqui tem duas observações. Como ele pega e ajusta a variável de controle para o primeiro valor, depois ele vai incrementar ou decrementar, e aí no teste ele vai verificar se a variável está dentro da faixa. Como você ajustou ele a primeira vez para o primeiro valor, então, com certeza, na primeira passagem ela está válida, então ela executa. Depois é que ela incrementa ou decrementa, né? E aí, se você colocar de 2 a 1 com o to, ela estava esperando que seria de 2, 3, 4, 5 subindo. Você põe para 1, então ela vai incrementar de 2 para 3, e aí a condição vai ser que ela não está mais dentro da faixa, então ela sai fora. Então a primeira vez ela vai acabar sempre executando, apesar da rotina parecer meio em dúvida aqui com o teste no início. Ok? Então ela executaria. Nós vamos construir um programinha para lançar um foguete, por exemplo, ou estourar uma bombinha, ou inaugurar uma sala, que vai fazer uma contagem da largada de uma corrida, que vai fazer uma contagem de 10 até 0, e então ela vai disparar o processo do lançamento do foguete, seja lá o que for. Tá? Agora eu vou olhar aqui, vamos voltar aqui para a gente olhar, aquela opção onde eu tenho um teste de uma condição qualquer para repetir. No caso, o Pascal oferece duas opções. Teste no início, sobrou um Szinho aqui. Teste no início, que nem aquele que a gente acabou de ver para o for, e B2, segunda forma, teste no final. Bom, eu vou aqui falar do teste no início. Então vou botar um teste logo de cara aqui. Nesse caso, eu preciso ter um pré-processamento, realmente, porque eu tenho que pegar e ajustar os valores das variáveis que vão definir a minha condição que eu estou testando aqui. Tá? Então, esse bloco aqui, de certa forma, tem que existir pelo menos com um comando, ajustando
o valor da variável que eu vou testar para controle. Tá? Depois desse ajuste, aí ele vem cá e testa para ver se a condição é verdadeira. Se for verdadeira, ela executa o laço. Dentro do laço, provavelmente vai ter alguma instrução que pode mexer no valor daquela variável de teste da condição. E então ele retorna para exatamente antes do teste. Primeiro, ele ajustou a variável de controle e aí ele testou. Deu verdadeiro, ele executa o laço e depois volta ao teste. Na execução do laço, se ele modificou a variável, pode ser que a variável fique numa condição que esteja não verdadeira em relação ao teste. A hora que ela estiver falsa, lá no teste, falsa, a hora que ela for falsa, aí ela faz o quê? Ela termina e segue em frente, vai para o que tiver de processamento depois do laço. Tá? Repara que no teste você tem sempre duas opções: verdadeiro ou falso. E nesse caso, pode ser que o ajuste inicial da variável de teste já me deixa ele numa condição que ele seja falso, então ele nunca executa. Tá? Então o teste no início tem a característica de que pode ser nunca executado. Tá? Diferente do for, que quando você define o valor inicial e o valor final, você ajusta a variável para o valor inicial. Então ela vai dar a verdade de qualquer jeito, porque o teste dela se for dentro da faixa. Se estiver fora da faixa, ele quer fora. Só que você ajustou a faixa, começa no valor inicial, termina no valor final. Então, o primeiro valor que você ajustou sempre vai dar verdadeiro. Aqui, quando é um laço de repetição condicional com teste no início, pode ser que ele nunca execute. Tá? Será que isso é sempre verdade? Vamos ver aqui, agora, o laço condicional, só que dessa vez eu vou colocar o teste no final. Então vamos lá para o nosso desenho aqui e vamos colocar aqui. Ó. Primeiro de tudo, eu vou retornar aqui. Quando eu terminar de executar o laço, eu venho para cá. E depois que eu executo o laço, eu executo o teste. Vou colocar aqui B2, teste no final. Teste no final. Tá? Bom, como eu não tenho teste no início, então eu sempre estou entrando. Se eu tenho ou não pré-processamento, como eu disse, é opcional. Tá? Eu não preciso ajustar nada para entrar no laço de repetição. No outro laço, com teste no início, via de regra, você tem que ajustar a variável para ela você ter um certo controle se ele vai executar ou não, porque senão ela vai pegar apenas um lixo que esteja lá na memória do computador e, de repente, ele dá uma resposta que não significa nada para a gente não quer nem saber dela. Tá? Aqui eu simplesmente entro direto no laço de repetição. Aí quando ele termina, eventualmente dentro do laço de repetição, alguma coisa acontece que muda os valores, inclusive da variável que vai ser testada. Quando ele executa o teste, então, a gente já sabe que todo teste tem duas opções, verdadeiro ou falso. Se der verdadeiro, ele segue em frente. Se der falso, ele retorna. E aí ele executa novamente o laço. Tá? Então, nesse caso aqui, quando o teste é no final, você sempre entra no laço pelo menos uma vez.
Então você diz que o laço no final executa ao menos uma vez. Tá? Isso gera aqui uma certa confusão se você comparar esse teste com essa repetição condicional com o laço for. Porque, como foi dito e mostrado naquele diagrama, tá? O teste está no início, antes da execução do código do loop, né? Só que ele sempre vai dar verdadeiro na primeira passada. Ele pode dar falso na segunda, tá? Mas na primeira ele sempre passa. Então o laço for, como é implementado no Pascal, sempre executa uma vez, na forma com o teste no final. Só que o teste dele está no início, não no final. Tá? Pois bom, voltando aqui um pouquinho, para a gente entender o que ele faz. Número de vezes. Isso aqui no Pascal é implementado da seguinte forma: for variável igual valor inicial to ou down to, deixa eu ver se é down ou down com N, tá? Com N, down to, e aí valor final, faça. Tá? Então está aqui as palavras reservadas de Pascal que você usa nessa estrutura. Tá? For para V igual a valor inicial até ou descendo até F, faça. E aí o statement, ou seja, o comando que você for executar aqui. Tá? Esse comando, lembrando que você pode pôr um begin end para usar. Nós vamos fazer um projetinho que vai fazer uma contagem regressiva de 10 até 0 para disparar o foguete. Agora, com teste no início. Então, olha aqui. Tem lá o pré-processamento, ajustou umas variáveis, coisa e tal, ele pega e testa. Enquanto o teste resultar verdadeiro, tá? Ele pega e executa o laço. Na hora que ele deixar de ser verdadeiro, aí ele sai fora. Então, no Pascal, a gente usa o verbo enquanto, tá? Então ele faz o seguinte: while, condição, do, in statement. Tá? While é a palavra para enquanto e do é a palavra para faça. Deixa eu só verificar aqui uma coisa que eu estou em dúvida. Se o while while é com uma letra só, um L só. While Pascal. No Epilivros eu tenho aqui uma estrutura de repetição. Parará, parará, parará. Parará. Ele está usando aqui o if. Contador é o laço for, está aqui. Não, ele colocou aqui um while. Está aqui, um while do. Tá? Então está exatamente a mesma condição. Tá? While condição do. Tá? Então, enquanto for verdade. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Então, while condição do. Faça alguma coisa. Enquanto a condição for verdadeira, faça. Né? Então, enquanto o teste resultar verdadeiro, ele faz o laço de repetição. Na hora que não resultar mais verdadeiro, ele pega e pula fora. Tá? E, finalmente, a próxima estrutura, ele está fazendo o seguinte, considerando sempre que o verdadeiro está descendo e o falso está saindo do lado, para um lado ou para o outro. Tá? Então, aqui, ó, você vem cá, executa o laço de repetição e você repete ele, você vai repetir até que o resultado do teste seja verdadeiro. Então, repite statement until condição. O detalhe aqui é que
as palavras reservadas de Pascal estão aqui e aqui. E então elas definem um bloco. Vamos verificar isso aqui? Olha aqui, o while está aqui e o repeat aqui. Ó. Então olha só, a sintaxe do repeat, tem o repeat, tem um until a condição, mas aí você pode ter vários comandos em sucessão aqui. Tá? Então, vamos botar um maisinho aqui para dizer que é um comando ou mais. Ok? Professor, eu posso ter nenhum comando? Poder pode. Mas o que você vai conseguir com isso é basicamente travar o seu computador. Porque ele vai pegar e ficar executando nada até que a condição se torne verdadeira. Só que, como ele não executa nada, a condição nunca vai mudar. Tá? A não ser que essa condição esteja testando alguma coisa que acontece fora do laço. Por exemplo, pressionar uma tecla, cair um cometa na casa da esquina, sei lá, alguma coisa do tipo. Tá? Mas senão ele simplesmente vai ficar repetindo isso aqui assim, eternamente. Tá? Porque nada vai fazer a condição tornar-se verdadeira e aí ele vai repetir até que, se a coisa aqui, seria a mesma coisa que eu escrevi assim, ó, repeat, blá blá blá, until false. O que foi que eu escrevi nesse pedacinho aqui? Eu não mostrei para vocês. Repeat, blá blá blá, até false. O que foi que eu disse aqui? Olha, repita esse bloco aqui, de blá blá blá, até que falso aqui é um valor constante pré-definido do Pascal, que significa o quê? Falso. Não é verdadeiro. Né? Então, repita um monte de coisa até que falso seja verdadeiro. Mas eu estou falando só falso. Não estou falando verdadeiro. Não estou comparando falso com nada. Então, eu não estou fazendo falso igual a falso. Se eu colocasse falso igual a false, isso aqui seria verdadeiro. Porque eu estou comparando falso com falso, então é verdade que falso é igual a falso. Mas não é isso que eu estou fazendo. Estou fazendo simplesmente falso. Como eu faço? Repita até que falso. Opa! Eu repito, falso nunca vai ser verdadeiro, então eu vou repetir isso aqui infinitamente. Repetidamente, infinitamente. Tá? Ok? São os dois testes, os dois laços de repetição condicional que tem na linguagem Pascal. As linguagens podem apresentar diferentes formas de controle, pode apresentar nem todos esses três laços, o numérico e os condicionais com teste no início e no final, ou pode executar, ou pode apresentar outras propostas. Só de curiosidade, quando eu fazia mestrado, eu propus uma linguagem de programação que eu propus estruturas de controle com teste no início e teste no final, só que eu tinha teste no início que executava enquanto fosse verdadeiro ou enquanto fosse falso, né? E tinha teste no final que executava até que fosse verdadeiro ou até que fosse falso, ou enquanto fosse verdadeiro. Ou seja, simplesmente você pode pegar e fazer os testes ao contrário. Pode não. Você pode quando você mexe com a expressão condicional, que você está usando aqui, tá? A expressão que você usa no teste, você pode pegar e construir ela de forma que ela inverta o valor. Nós vamos ver como fazer isso futuramente. Hoje, nosso foco vai ser os laços de repetição com números, né, pré-determinados ou condicionais, ok? Esse é o material preparado para hoje, mas a gente tem mais coisas depois na nosso encontro na sala de aula.